Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade ao inquérito que investiga a mulher suspeita de financiar criminosos que usavam motos para praticar assaltos em São Paulo. Ela já foi condenada por alugar armas para assaltantes e comprar produtos roubados. A partir de uma investigação detalhada, Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, foi condenada a 10 anos de prisão por receptação e porte de arma em 2022. Ela passou menos de 2 anos na cadeia. O Jornal da Record teve acesso ao processo e às conversas da mulher conhecida como Mainha do Crime. Há 3 anos, ela já negociava o aluguel e o empréstimo de armas usadas em assaltos em bairros de alto padrão da capital. Aqui uma pessoa pede à Mainha a foto e o preço de uma arma. No dia 17 de fevereiro de 2022, ela manda o vídeo de uma reportagem sobre o assassinato de um pai na porta de uma escola, na região do Morumbi. Um homem diz ter sido o responsável pelo crime. Em outra conversa, Mainha do Crime sugere que um homem se livre da arma roubada depois do assassinato do secretário de Segurança de São José dos Pinhais, no Paraná, em março de 2022. Tinha conhecimento, inclusive isso foi alvo de interceptações telefônicas, onde ela conversava com os criminosos e perguntava o motivo de por que ter disparado, de por que ter efetuado esses disparos contra as vítimas, e ela cobrava, inclusive dos criminosos, porque estava chamando muita atenção da polícia. Mainha do Crime foi presa novamente na semana passada, na comunidade de Paraisópolis, encontrada pela polícia no mesmo endereço onde foi presa 3 anos antes. Ela é suspeita de envolvimento na morte de um delegado, no dia 14 de janeiro, e de um ciclista, 2 semanas atrás. De acordo com a investigação, Mainha era responsável por fornecer um kit com armas, motos, placas falsas, capacetes e mochilas de entrega usadas como disfarce. Os objetos eram emprestados em troca do recebimento dos itens roubados, ou então alugados. Esta foto com o título Meu Time mostra homens exibindo as 3 armas apreendidas recentemente na casa dela. A perícia já constatou que os 15 celulares encontrados no endereço foram roubados na Zona Sul. A defesa de Suedna Barbosa afirma que ela não tem qualquer envolvimento com as mortes do delegado Josenildo Bellarmino e do ciclista Vitor Medrado. As investigações estão em andamento e sob segredo de justiça. O governo vai liberar o FGTS do trabalhador que optou pelo saque aniversário e foi demitido. Líderes mundiais se encontram com Zelensky no dia que marca os 3 anos da guerra na Ucrânia. Nos Estados Unidos, Donald Trump discute o conflito do Oriente Médio com o presidente da França. Federação define datas e horários das quartas de final do Paulistão. E tem torcedor em êxtase com as atuações do camisa 10 do Santos. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. Mais de 800 pessoas tiveram os celulares furtados ou roubados durante eventos do pré-carnaval em São Paulo. O método nem é novo, Cris. Os criminosos aproveitam a aglomeração para levar os aparelhos sem que as vítimas percebam. Uma imagem que se tornou frequente durante o carnaval. Um policial encontrou 7 aparelhos roubados escondidos na cintura de um homem de 37 anos. Ele foi preso em flagrante ao tentar assaltar mais uma vítima. Aqui, o drone da Polícia Civil flagra quando um homem entrega um celular para uma mulher esconder na roupa. O casal e outras 2 pessoas foram presas com 5 aparelhos. No mesmo bloco, na zona oeste da cidade, outros 2 homens foram detidos ao tentar roubar uma corrente de ouro. Eles também estavam com celulares furtados.
Na Zona Sul, 2 mulheres foram presas depois que uma das vítimas rastreou o telefone roubado. Com elas, a polícia encontrou 16 aparelhos que seriam revendidos. Ainda no fim de semana, a Guarda Municipal identificou um integrante de uma organização criminosa que atuava na cidade de Irecê, na Bahia, graças ao Smart Sampa, programa de câmeras com reconhecimento facial. O suspeito estava foragido desde março de 2023, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça da Bahia. Iverton dos Santos, de 29 anos, circulava por um bloco de carnaval na região central da capital quando foi identificado e preso pelos agentes. A gente teve um carnaval tranquilo, com segurança, as pessoas puderam se divertir. Só nos 2 dias de pré-carnaval, 880 pessoas foram alvo de ladrões de celular no estado de São Paulo. Uma redução de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. Tudo isso graças à ação coordenada, à ação integrada, à tecnologia, 17 mil câmeras, 207 drones que fizeram toda a diferença na gestão de multidão. É importante, né, que o folião, sabendo das grandes aglomerações, ele tenha muito cuidado com seus objetos de valor. A orientação na hora de pagar é nunca perder o cartão de vista e checar o valor antes de colocar a senha. Dá preferência pelo pagamento por aproximação. E é muito mais seguro porque você, primeiro, não tem um manuseio do seu cartão. Em segundo lugar, a maioria dessas transações estão limitadas a até R$200. Um homem morreu ao tomar um choque num bloco de carnaval em Goiânia. A suspeita é de que a vítima tenha sofrido uma descarga elétrica depois de erguer a fiação para o trio passar. Este vídeo mostra o homem em cima do trio elétrico, levantando os fios com as mãos. Nesta outra imagem, feita momentos antes do acidente, o funcionário aparece de bermuda, segurando a fiação de alta tensão. Nero Martins da Costa tinha 65 anos. Ele fazia parte da equipe de apoio de um bloco de pré-carnaval de Goiânia. A vítima usava apenas uma luva de couro como equipamento de proteção. O funcionário foi resgatado com vida, mas morreu no hospital. Segundo a polícia, aqui no cruzamento onde aconteceu o acidente, o caminhão tinha altura incompatível com a via. A suspeita é que o homem morreu ao ter contato direto com a rede elétrica, enquanto tentava erguer os fios para o trio passar. A Prefeitura de Goiânia lamentou a morte e disse que todos os blocos autorizados receberam orientações de segurança. A concessionária de energia de Goiás afirmou que a rede elétrica estava na altura padrão exigida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Já a organização do bloco afirmou que todas as exigências legais foram devidamente cumpridas, incluindo documentação, alvarás e percurso técnico prévio. Nero era de Taguatinga, no Distrito Federal, onde foi velado e sepultado. O trabalhador era pai de 8 filhos. Tem uma série de irregularidades e o pessoal do evento não entrou em participação, nada contato com a gente. O presidente Lula esteve hoje no Rio Grande do Sul e assinou um contrato para a construção de 4 navios da Transpetro, do sistema Petrobras. No evento, Lula disse ser contra o combustível fóssil, mas afirmou que o Brasil ainda precisa de petróleo. Lula foi recebido por trabalhadores do Porto de Rio Grande, acompanhado de ministros, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele assinou um contrato de R$1,5 bilhão para a construção de 4 navios. O projeto faz parte do programa de renovação da frota naval do sistema Petrobras. Por que eu quero construir indústria naval? Por que eu quero recuperar? Eu quero recuperar porque um país que tem uma bela indústria naval, ele se torna competitivo no comércio internacional que tem 90% de coisa feita por transporte marítimo. E o que a Magda veio anunciar aqui é apenas o começo. Eu fui no Rio de Janeiro na semana passada, estou aqui hoje, na próxima semana nós vamos para o Espírito Santo, na outra semana vamos para Santa Catarina, na outra vamos para a Bahia. Ou seja, porque daqui para frente eu vou visitar até fábrica de palito de fósforo. Eu quero mostrar que esse país
não tem volta. A primeira embarcação deve ser entregue em 2027, os outros 3 navios até 2028. A construção dos navios deve gerar 1.500 empregos diretos. No auge do Polo Naval de Rio Grande, havia 3 estaleiros com mais de 20 mil trabalhadores. Nos últimos 10 anos, um estaleiro fechou e o número de empregos caiu para 3 mil. Lula falou sobre a necessidade de uma transição energética no país. Disse ser contrário aos combustíveis fósseis, mas afirmou que o Brasil ainda precisa de petróleo. Eu sou contra o combustível fóssil. Quando a gente puder, prescindir dele. Enquanto a gente não puder, a gente tem que ter, porque é o dinheiro da Petrobras que vai ajudar a gente a fazer a revolução na transição energética. O governo vai mudar as regras para o saque aniversário do FGTS. Então, vamos a Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro, que traz os detalhes. Oi, Fara, boa noite. Medida que vem em favor do trabalhador, não é isso? Exatamente, daquelas pessoas que precisam do recurso imediatamente, né, Cris? Boa noite a você, ao Sérgio e a todos que acompanham o Jornal da Record. O governo deve anunciar amanhã a liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço para demitidos que optaram pelo saque aniversário. Presidentes de centrais sindicais foram convidados para a divulgação da liberação do FGTS para quem foi demitido sem justa causa e optou pelo saque aniversário. Hoje, o trabalhador demitido que fez o saque só tem direito à multa rescisória de 40% e só tem acesso ao saldo do fundo depois de 2 anos. O presidente Lula se prepara para anunciar a reforma ministerial, que pode começar com a saída de Nízia Trindade do Ministério da Saúde. O novo chefe da pasta deve ser o atual ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. De olho em 2026, Lula quer que o novo ministro da Saúde emplaque uma marca na gestão. Ele vai ter o desafio de enfrentar o aumento da dengue no país e vai precisar somar a articulação política com as entregas da saúde, além de gerenciar as emendas que passam pela pasta. Enquanto o Congresso Nacional segue em compasso de espera pela reforma ministerial, há expectativas sobre as conversas previstas com os novos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Um encontro acontece hoje à noite, em sessão de cinema no Palácio da Alvorada, para a qual os dois foram convidados pelo presidente Lula. Eles assistiram ao filme Ainda Estou Aqui, que concorre ao Oscar. O projeto que vai permitir o empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado será enviado ao Congresso Nacional após o Carnaval. A confirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quando você faz a opção pelo saque aniversário, você, no momento da rescisão, você tem direito a um saque por conta da rescisão. Só que se você fizer o consignado, você perde esse direito. Só pode ser exercido 2 anos depois. Isso criou muito desconforto entre os trabalhadores que não foram alertados disso. Hoje você tem o chamado crédito direto ao consumidor e o CDC está mais de 5%. A nossa estimativa é que com o tempo essa taxa pode cair a menos da metade. Então nós temos confiança de que nós estamos criando um produto muito forte para os trabalhadores do setor privado, que não estão aposentados. Eu volto ainda nessa edição do JR Direto de Brasília. Cris e Celso. Obrigada, Fara. A ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, está internada em um hospital de Xangai, na China. Ela foi hospitalizada depois de sofrer um mal-estar. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que a situação é considerada sem gravidade pelos médicos. Desde 2023, Dilma Rousseff preside o Banco de Desenvolvimento do BRICS, que tem sede na cidade chinesa. Veja ainda hoje. O Brasil já registrou 20 incidentes entre aviões e pássaros este ano. E a seguir, os gols da rodada que foram decisivos para definir as quartas de final do Campeonato Paulista. Os 4 grandes clubes de São Paulo se classificaram para as quartas de final do Campeonato Paulista.
E é a primeira vez em 5 anos que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos passaram juntos para a fase decisiva. Quem está conosco para falar sobre o Paulistão é Kleber Machado. Oi, Kleber, boa noite. Tudo bem, Cris, Sérgio? Boa noite para você. De verdade, os times de São Paulo têm problemas no campeonato. Por exemplo, ano passado o Corinthians não passou. Nos últimos anos o Santos brigou contra o rebaixamento, mas esse ano os 4 se classificaram. O Palmeiras sofreu, foi o último a se classificar. Passou de fase porque conseguiu uma vitória suada contra o Mirassol e a Ponte Preta perdeu para o Red Bull Bragantino, isso na rodada de ontem, que foi a última da primeira fase. O Corinthians fez a melhor campanha e pôde até poupar titulares no jogo contra o Guarani. Em 12 rodadas, o Corinthians conquistou 27 pontos. O último da melhor campanha entre todos os times do Paulistão veio no empate com o Guarani. Sob os olhares do técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, o time poupou as principais peças, incluindo Memphis Depay. Os gols alvinegros saíram da dupla mais bem-sucedida do timão nos últimos anos, Romero e Neoquímica Arena. Mais um do artilheiro da Neoquímica Arena! Quem joga, a gente vai lutar para conquistar esse título que já faz tempo que o Corinthians não conquista. Bilu e João Marcelo marcaram para o Guarani. O São Bernardo foi o segundo melhor time da primeira fase. A derrota para o São Paulo deixou a equipe do ABC Paulista 5 pontos atrás do Corinthians. Para o tricolor, que já estava classificado, a vitória serviu para encerrar o jejum de 5 jogos sem vencer e espantar a pressão na véspera da fase decisiva da competição. André Silva marcou 2 vezes. Fabrício de pênalti descontou. E Arboleda fechou o placar para dar um pouco mais de tranquilidade ao técnico Zubeldia. Essa carga de afuera hacia adentro é normal. Não nos temos que vitimizar-nos quando acontece um pouco de pressão. Já o Palmeiras garantiu no sufoco a vaga na próxima fase contra o Mirassol. O Verdão ficou 2 vezes na frente e viu a equipe do interior empatar. O gol de Alan, cria da base, aos 41 minutos do segundo tempo, deu a vitória por 3-2 e a suada vaga nas quartas de final. Nós não entramos bem no jogo, acho que o Mirassol entrou melhor, mais fluido, mais fresco. Nós tivemos alguma dificuldade em encaixar a nossa marcação no início do jogo. Na outra ponta da tabela, Água Santa e Inter de Limeira foram rebaixados para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Ainda hoje, a grande atuação de Neymar pelo Santos e a definição das datas e dos horários das quartas de final do Paulistão. E veja também, nos Estados Unidos, Donald Trump discute o fim da guerra da Ucrânia com o presidente da França. O Partido Conservador venceu as eleições na Alemanha e agora negocia a formação do novo governo. 61 milhões de eleitores estavam aptos a votar. Apesar do voto não ser obrigatório, 83% compareceram às urnas. O conservador Friedrich Merz, da União Democrática Cristã, teve 28,6% dos votos. O partido da direita nacionalista ficou em segundo lugar, com 20,9%. Já o Partido Social Democrata de Esquerda, representado pelo atual chanceler Olaf Scholz, teve o pior desempenho da história e ficou com apenas 16,4% dos votos. O presidente americano Donald Trump comemorou a vitória dos conservadores, chamando o resultado de um grande dia para a Alemanha e para os Estados Unidos. Em nota oficial, o presidente Lula manifestou o desejo de manter a parceria com a Alemanha e destacou como prioridades o acordo comercial Mercosul-União Europeia e a realização da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O advogado de 69 anos, Friedrich Merz, pretende formar uma coalizão com os sociais-democratas de centro-esquerda e anunciar a equipe de governo até abril.
A Alemanha é a terceira maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Aqui no Brasil, um incêndio atingiu a Câmara Municipal de Salvador no início da tarde. O fogo começou no teto do prédio e se espalhou rapidamente. No momento, acontecia a posse de 2 vereadores suplentes e todo o imóvel precisou ser esvaziado. As chamas foram controladas pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. A suspeita é de que o incêndio tenha começado num aparelho de ar-condicionado. Um dos principais líderes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro foi transferido para um presídio federal. Condenado a 73 anos de prisão, Luiz Fernando Nascimento Ferreira é apontado como chefe do tráfico de drogas do Comando Vermelho, no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. A transferência dele foi um pedido do governo do estado ao Ministério da Justiça. O criminoso agora passa a cumprir pena no presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná. Só este ano, o Brasil já registrou 20 colisões envolvendo aviões e pássaros. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, um projeto usa falcões e até cães treinados para tentar diminuir esses acidentes. O buraco no avião foi provocado por um pássaro. A aeronave que ia do Rio para São Paulo foi atingida durante o voo. Ninguém se feriu. Neste fim de semana, passageiros de um voo que saiu de Brasília em direção a São Paulo também se assustaram com a colisão de uma ave. Neste ano, já foram registradas 20 colisões entre aviões e aves no país. Em todo o ano passado, foram 927 acidentes com pássaros e 93 envolvendo outros bichos, como capivaras e lobos-guarás. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia lideram o número de ocorrências. Em Minas Gerais, foram 47. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na região metropolitana, tem um setor específico para evitar acidentes entre aviões e pássaros. Além de biólogos, veterinários, a equipe também conta com falcões, gaviões e o Martin, da raça Pointer inglês. A gente tem como técnicas a falcoaria, a utilização de cães, a utilização de armadilhas, de câmeras trap e também a utilização de fogos de artifício para poder fazer essas atividades de afugentamento. A função dos bichos é evitar que outros animais se aproximem da pista de pouso e decolagem. Os pássaros capturados são levados para viveiros no próprio aeroporto, tratados e soltos na natureza. Tem que controlar o entorno e fazer uma interface muito importante com os municípios do entorno do aeroporto para evitar focos atrativos, entre eles lixões, ou vazadores de esgoto, alguma carcaça de animal, ou até mesmo plantações, né? Uma cachorrinha da raça Golden Retriever, que era dada como desaparecida, foi encontrada enterrada no quintal da casa de um adestrador no Rio de Janeiro. A denúncia de maus tratos é investigada. A residência em Guaratiba, na zona oeste do Rio, foi o lugar escolhido para adestramento de Mia, o xodó da família. Só que a cachorrinha de 11 meses, da raça Golden Retriever, não voltou mais para casa. A versão do adestrador era de que o animal havia fugido pelo portão. Depois de 10 dias de buscas, os tutores receberam a notícia de que o animal havia morrido e enterrado no quintal da casa do adestrador. Um chip ajudou na identificação de Mia. É revoltante, né? A gente nunca imaginava esse desfecho da história dela. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e voluntários de uma ONG desenterraram o corpo do animal. Eles ainda encontraram 3 cachorros do adestrador com sinais de maus tratos, vivendo em um ambiente insalubre. O maus tratos engloba várias coisas, a falta de alimentação, sol, a chuva, o animal permanecer no sol e na chuva. A polícia entrou na residência com a autorização da família do adestrador, mas o dono não foi encontrado. Identificado como Mário Sérgio Dornelas, ele pode responder pelo crime de maus tratos a animais. Mário Sérgio chegou a publicar um vídeo na internet quando afirmava que Mia havia fugido. No início da noite, o adestrador disse que irá se apresentar à polícia, acompanhado do advogado. A defesa de Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Então vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Diga, Fara.
Pois é, Sérgio, o advogado do ex-presidente afirmou que vai pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A delação faz parte da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outras 33 pessoas por um suposto plano de golpe de Estado. Celso Vilardi foi recebido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. O advogado informou ao ministro que vai entrar com vários recursos contra a denúncia. Após o encontro, Vilardi afirmou que os áudios extraídos de celulares de alguns dos suspeitos de envolvimento na suposta trama golpista não comprometem o ex-presidente. Precisa ser analisado dentro de um contexto, não frases separadas. Precisa verificar tudo, inclusive com a palavra do próprio Cid. No encontro, o advogado também deixou claro que vai pedir novamente mais prazo para apresentar a defesa, acima dos 15 dias previstos pela atual legislação. Ele já apresentou um pedido semelhante na semana passada, que foi negado. Vilardi ainda pretende levar o julgamento ao plenário do STF e já adiantou que vai pedir que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam impedidos de participar da análise do caso. Mais cedo, durante um evento, o presidente do Supremo comentou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Vivemos um contexto de grande risco democrático e ainda em investigação, com recente denúncia do Procurador-Geral da República, uma aparente articulação para um golpe de Estado, o que ainda precisa ser julgado à luz das provas. Durante evento no Recife, Bolsonaro voltou a se defender da denúncia. Eu podia estar muito bem nos Estados Unidos, fiquei 3 meses fora do Brasil, saí dia 30 de dezembro, se não tivesse saído, estaria preso até hoje, e queriam botar na minha conta o 8 de janeiro, como botaram agora no relatório da Polícia Federal, nem no Brasil estava. E o advogado do ex-presidente entrou agora à noite com um recurso no STF, pedindo mais uma vez para apresentar a defesa em 83 dias. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos com vocês aí em São Paulo. Cris e Sérgio. Até amanhã, Fara. Veja a seguir. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa 3 anos e presidente Volodymyr Zelensky diz estar disposto a deixar o cargo pelo fim do conflito. E no futebol, Neymar faz o primeiro gol olímpico da carreira e deixa a torcida em êxtase. A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar 2,5 bilhões de reais para o programa de microcrédito do governo federal. Hoje, o presidente da Caixa visitou a sede da Record em São Paulo. Há 2 dias da divulgação do balanço consolidado do ano passado, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, enxerga um cenário positivo para o crédito em 2025. Esses números consolidados em 2024 permitem que nós tenhamos um orçamento equivalente ao que foi o do ano de 2024 na habitação. E é um ano que permite que na área do microcrédito a Caixa avance muito mais. A Caixa Econômica Federal anunciou para este ano um orçamento de 2,5 bilhões de reais para o microcrédito. O programa do governo federal tem o objetivo de incentivar microempreendedores individuais, MEIs, e dar suporte financeiro a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. A partir de uma conta chamada conta MEI, que é uma conta digital, aqueles pequenos empreendedores, aqueles que têm um faturamento de até R$360 mil, poderão ter acesso de forma digital a uma conta que permite com que ele tenha a oportunidade de desfrutar de vários produtos bancários. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa 3 anos hoje. Os Estados Unidos lideram as negociações para uma trégua. E o presidente Volodymyr Zelensky disse que está disposto a deixar o cargo em troca da paz na região. Nas ruas de Kharkiv, uma das cidades mais atingidas pela guerra, os moradores estão ansiosos pelo fim do conflito. A vida antes da guerra era muito boa. Eu gostaria que tudo voltasse ao normal, diz esta ucraniana. Em 24 de fevereiro de 2022, foram registrados os primeiros bombardeios russos contra a Ucrânia. De acordo com as Nações Unidas, mais de 12 mil civis morreram desde o início da ocupação russa e milhares estão desaparecidos.
Na capital Kiev, líderes mundiais estiveram hoje com Volodymyr Zelensky para demonstrar apoio. O presidente revelou que a Ucrânia e os Estados Unidos trabalham juntos em um acordo para acabar com o conflito. A União Europeia anunciou hoje um novo pacote de sanções à Rússia e uma ajuda equivalente a mais de 20 bilhões de reais à Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky, que tenta se aproximar do bloco, afirmou que está disposto a entregar o cargo se isso significar o fim da guerra. Em uma coletiva em Kiev, Zelensky afirmou que trocaria a presidência pela adesão da Ucrânia à OTAN, aliança militar entre Estados Unidos e países da Europa. Mas o Kremlin vê a medida como uma ameaça à Rússia. Zelensky foi chamado de ditador pelo presidente americano Donald Trump. O mandato oficial dele terminou no ano passado, mas não houve novas eleições por conta da guerra. O professor de História, Marcelo Monteiro, acredita que Kiev terá que ceder territórios para Moscou. Eu vejo assim um cenário na qual a Europa e a Ucrânia são os grandes perdedores, a Rússia vai ser uma vencedora e assim eu acho que a Rússia ela vai ganhar de novo um status importante no xadrez internacional. O fim da guerra na Ucrânia foi um dos assuntos discutidos pelos presidentes dos Estados Unidos e da França. Donald Trump recebeu Emmanuel Macron hoje em Washington. Os dois participaram de uma reunião virtual do G7, grupo das 7 maiores economias do mundo. Depois tiveram um encontro bilateral. O presidente francês Emmanuel Macron foi o primeiro líder europeu a se reunir com Donald Trump na Casa Branca neste segundo mandato. O principal assunto foi o fim da guerra na Ucrânia. Trump disse que as conversas com os representantes russos e ucranianos estão indo bem. Macron afirmou que eles têm um objetivo em comum, uma paz sólida e duradoura. No encontro, Trump também anunciou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode vir aos Estados Unidos nas próximas semanas para discutir o acordo sobre investimentos em minerais raros. Seria uma compensação pelo apoio que o governo americano deu a Kiev nesses 3 anos de guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que apoia a exploração de minerais e que não vê problema em líderes europeus participarem das negociações de paz. O presidente americano declarou que existe a possibilidade de tropas europeias entrarem na Ucrânia para a pacificação. Segundo ele, Putin aceitaria porque não está em busca de uma guerra mundial. Para Trump, a Europa deve assumir um papel central na garantia da segurança a longo prazo na Ucrânia. Trump e Macron também conversaram sobre economia. Em relação às tarifas comerciais, o presidente americano afirmou que quer reciprocidade e Macron disse que espera uma concorrência justa entre a União Europeia e os Estados Unidos. Israel quer o fim das encenações humilhantes na hora da devolução de reféns e a entrega de corpos para seguir com a libertação de prisioneiros palestinos. No sábado, 6 reféns foram soltos depois de mais de 500 dias em cativeiro. Shaban é o pai de Hisham al-Sayed. Hisham foi libertado no sábado depois de ficar por quase uma década em poder do Hamas. O pai lembra das vítimas do Holocausto ao falar do tratamento dado pelos terroristas. Ele passou por abusos psicológicos pesados, diz. Hisham é esquizofrênico e entrou em Gaza sozinho. Não recebi um ser humano de volta, recebi um projeto de ser humano, lamenta o pai. Outro refém libertado ficou em cativeiro por mais de 10 anos. Avera Mengistu é da Etiópia e entrou em Gaza em 2014. Ele também tem transtornos psicológicos. Hisham al-Sayed e Avera Mengistu estão internados neste hospital em Tel Aviv. Após a libertação, o chefe da equipe médica disse que o longo período em que os dois foram feitos reféns e as condições do cativeiro agravaram ainda mais o estado de saúde mental deles. Por enquanto, não há previsão de alta. As condições dos reféns e a encenação humilhante em palcos fizeram com que o governo israelense suspendesse a libertação no sábado de mais de 600 prisioneiros palestinos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que só vai seguir com as libertações depois de receber mais 4 corpos de reféns mortos em cativeiro e confirmar a identidade deles.
Última semana de fevereiro e a Lidiane Sayuri está conosco com a previsão do tempo para os próximos dias. Oi, Lid, boa noite. Esse calorão vai continuar? Olha, Cris, vai sim. Entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e interior do Nordeste, vamos ter temperaturas acima dos 30 graus e pancadas de chuva à tarde. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Amanhã, a combinação do calor com a umidade vai formar as instabilidades. Na capital paulista, pouca mudança. Esquenta até os 32, 33 graus e depois chove em pontos isolados. A quantidade de água pode causar alagamentos. A semana começou com chuva volumosa entre o Pará, Maranhão e o Ceará. Neste momento, temos poucas nuvens carregadas sobre o Brasil. Amanhã, a circulação dos ventos quentes e úmidos da Amazônia provoca chuva sobre todas as regiões do país. O risco de temporal aumenta no interior do Brasil. Temos alerta desde Mato Grosso do Sul até o Maranhão e no interior do Amazonas. As capitais São Luís, Macapá, Manaus, Cuiabá e Salvador devem receber os maiores volumes. Pode chover granizo. Terça-tarde, com 35 graus em Porto Alegre, 36 no Rio de Janeiro, 29 em Brasília, 30 em Fortaleza e até 32 em Boa Vista. Tempo delivery. O Gabriel escolheu a cidade de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Oi, Gabriel. Nos próximos dias, o sol ainda aparece e as pancadas de chuva podem ocorrer à tarde. As temperaturas variam pouco, com as máximas entre os 29 e os 30 graus. O Luiz é de Urandi, na Bahia. Bem-vindo, Luiz! A semana terá dias quentes e com chance de chuva. Na terça e na quarta, tempo abafado e máximas chegando aos 31 graus. Tem previsão de chuva fraca ao longo do dia. Na quinta, o sol aparece mais, mas ainda com alguma variação de nuvens. O calor aumenta um pouco e chega aos 32. Quer aparecer aqui na nossa tela? Então poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Valeu, Lidi. Veja que bacana, mais de 50 mil pessoas acima de 60 anos fazem cursos universitários no Brasil. Agora, Sérgio, a dona Sônia é um exemplo. Aos 76 anos, ela voltou para a faculdade depois de passar no vestibular mais concorrido do país. Quem vê a pequena mochila nas costas não imagina quanta bagagem a Sônia carrega. Hoje, aos 76 anos, ela chega para a primeira aula na Universidade de São Paulo. Agora no curso de História. Em 1967, ela viveu essa experiência ao ingressar na Faculdade de Matemática. É realmente uma espécie de jato de rejuvenescimento, porque tem toda a parte de conhecimento que eu vou assimilar, né, no curso, mas tem esse frescor assim, dessa juventude. A sala de aula sempre fez parte da vida da Sônia. Em 2018, ela se aposentou como professora universitária. No ano passado, decidiu que voltaria para esse ambiente, mas para sentar em uma outra cadeira, a de aluna. Se preparou por 5 meses, fez o vestibular como qualquer outro candidato e foi aprovada. Não esperava que eu tivesse conseguido, porque é um curso bastante concorrido, História também. Sônia recebe o kit dos novos alunos. Ela se senta ao lado dos colegas, da idade do neto, que faz arquitetura no prédio vizinho. Gerações diferentes convivendo no mesmo ambiente. Cada um vai trocando conhecimentos e assim a gente pluraliza. Segundo o último censo do Ministério da Educação, de 2022, 51 mil estudantes com 60 anos ou mais fazem cursos universitários no Brasil, 56% a mais do que 10 anos antes. Tudo que tem a ver com se adaptar a uma rotina de estudo e de leitura e de produção, eles chegam muito bem. Esses alunos um pouco mais velhos. Como qualquer calouro, Sônia também está ansiosa, mesmo sem ter o compromisso de ter de se formar. Agora, o que ela quer é seguir aprendendo. Eu acho que essa geração minha está entrando num novo momento, que é um tempo para ousar realizar os sonhos que ela ainda não realizou.
Neymar começou a pegar ritmo de jogo e já faz a diferença dentro e fora de campo para o time do Santos. Kleber, afinal, Neymar merece ou não voltar à seleção? Essa pergunta é uma pergunta de posso pensar? Não, olha aqui, ó, eu acho que é impensável a seleção brasileira sem o Neymar. Isso pensando para o futuro, para a Copa do Mundo do ano que vem. Para esta convocação agora, que vai ser no dia 7 de março, para 2 jogos importantes contra a Argentina e Colômbia, vai ficar muito a critério do Dorival Júnior. Penso assim, ó, dá para convocar o Neymar, ele pode ser convocado sem problema. Só acho que ele não precisa ser convocado com a obrigação de jogar. Neymar que fez um golaço no jogo contra a Inter de Limeira, como você vai ver nessa reportagem sobre o Campeonato Paulista. Um gol olímpico, espetacular, aplaudido até pela torcida adversária. Mas antes do aplauso, teve muita provocação. Se a ideia era atrapalhar, o efeito foi contrário. Fui bater escanteio, eles me provocaram, né? E eu pedi para cantar mais e eu dei a primeira assistência. Aí na segunda vez que eu fui lá bater o escanteio, falaram de novo. Aí eu pensei comigo, então agora quem vai fazer o gol sou eu. Então eu acertei um belo chute e consegui fazer meu primeiro gol olímpico. Neymar ainda deu 2 assistências para Tiquinho Soares marcar de cabeça contra a Inter de Limeira. E esse gol que ele fez também é coisa de outro mundo, né? Gostei do gol do Neymar, gostei de ver ele jogando, sou muito fã dele. A vitória por 3-0 garantiu a classificação do Santos. Quem poderia imaginar que horas antes da partida, o protagonista desse espetáculo dormiu no chão do ônibus a caminho do estádio. Foi a primeira partida que Neymar jogou os 90 minutos desde que voltou para o Santos. O craque já tem 2 gols nesta temporada. Se a torcida fez uma grande festa quando ele foi apresentado aqui na Vila Belmiro no fim de janeiro, agora comemora o ótimo desempenho. Gilmar é de Campinas, no interior de São Paulo, e viajou até Santos para tentar realizar o sonho do filho. Vou trazer o filhão para tentar conhecer o Neymar. O Neymar é sem comentário, dispensa comentário, né? Desequilibra qualquer partida, é craque. E ele é um craque bem legal e também ele faz gol brilhantes. O torcedor santista está eufórico. Sensacional aquele gol olímpico do Neymar. Meu Deus do céu, entrou pra história. Tá maravilhoso, tá desempenhando lindo ele. E mudou a cara do Santos. Tô indo jogo a jogo, né? Tô me preparando cada vez mais, me sentindo cada vez melhor dentro de campo, fisicamente. Obviamente que não vou voltar até meus 19, né? Que saudade que eu sinto. Mas eu tô bem fisicamente, tô me sentindo cada vez melhor, cada vez mais solto dentro de campo. E agora ele e o futebol paulista se preparam para a próxima fase. As datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão já estão definidos. O jogo Corinthians e Mirassol será no domingo às 6 da tarde, com transmissão exclusiva na televisão aberta aqui na Record. Representantes dos 8 times classificados estiveram hoje na Federação Paulista de Futebol para uma reunião do Conselho Técnico. O grupo definiu que a primeira partida decisiva vai acontecer sábado no ABC Paulista. O São Bernardo recebe o Palmeiras às 8h30 da noite. No domingo serão 2 jogos. A partir das 6 da tarde você acompanha todos os detalhes de Corinthians e Mirassol, direto da Neoquímica Arena com transmissão da Record. O time de melhor campanha vai tentar manter o bom desempenho da primeira fase e conquistar um título que não vem há 6 anos. A gente lutou muito para conseguir essa possibilidade de decidir em casa com o nosso torcedor, mas entendendo que vai ser um adversário duro. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro às 8h45 da noite. O presidente do Peixe confirmou que tentou trazer a partida para a capital paulista, mas por questões de segurança e efetivo da Polícia Militar, o jogo vai acontecer mesmo no litoral. Tentamos de várias maneiras, de todas as formas, e até recebemos por parte dos co-irmãos, tanto São Paulo quanto Palmeiras, a possibilidade desse mando ser aqui em São Paulo. São Paulo e Novo Horizontino fecham as quartas de final na segunda-feira, às 8 da noite, no Morumbis. O que dá um tom maior de drama é o formato de disputa, porque é um jogo único. No jogo único, algumas situações têm um impacto maior do que aquele modelo de ida e volta. Uma expulsão,
um jogador machucado, um gol muito cedo, tudo isso interfere no andamento da partida. Datas definidas e expectativa aumentando. Não tem mais chance de erro. É vencer ou ficar pelo caminho. Semifinais do Campeonato Gaúcho. O Grêmio fez 2-1 no Juventude, o Internacional 2-0 no Caxias. Sábado tem os jogos de volta. No Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Fluminense. São os jogos das semifinais, ida e volta. E no Campeonato Mineiro, a decisão está pronta. Vai ser entre Atlético e América. Notícia, o Palmeiras esteve muito perto de contratar o atacante Vitor Roque, que está no Betis da Espanha. Mas ele é do Barcelona. Precisaria ser devolvido ao Barcelona para então ser negociado com o Palmeiras. A janela está fechada e a contratação não rola agora. Cris e Sérgio. Valeu, Kleber. E nós voltamos amanhã com mais informações e à 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. Logo depois de Gênesis, tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.